Irmãos, nós temos então falado as últimas semanas sobre ortodoxia primitiva, né? O que todo cristão ele deveria conhecer e saber sobre os princípios da fé, né? Ou seja, um conjunto ali de pontos que formam a nossa fé desde da igreja dos primeiros séculos, né? É uma coleção de testemunhos da própria Escritura, né? E tem sido um tempo para nós reconectarmos com verdades da fé. Em um mundo totalmente conectado com outras verdades. Nós temos tirado esse tempo para nós reconectarmos naquilo que nós cremos como cristãos, né? Nós já falamos temas dentro do credo, como o Deus Trino em um mundo fragmentado, o Deus soberano em um mundo ansioso, o Deus criador em um mundo materialista, a pessoa de Cristo em um mundo ferido, o sacrifício de Cristo em um mundo culpado. Todos esses temas nós já falamos nas últimas semanas. E hoje nós vamos focar na parte do credo que diz: cremos que no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus Pai. Esse trecho, ele nos afirma que, primeiro, Cristo ressuscitou. Cristo venceu o pecado e a morte. Cristo subiu ao céu e está entronizado à direita de Deus Pai. Cristo exerce seu governo, Cristo exerce sua autoridade. Cristo é rei. E esse reinado ele acontece mesmo em um mundo que ainda o rejeita, mesmo em um mundo sendo rebelde. E é sobre essa afirmação que nós vamos falar nessa manhã. Devemos conhecer o reino de Cristo em um mundo rebelde. Um mundo que vai contra os ensinamentos de Cristo. Um mundo em que muitas pessoas, até nós mesmos, vamos contra o senhorio de Cristo. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Essa afirmação ela não é somente histórica, mas ela é uma verdade para os nossos dias. Ela declara que Cristo reina agora, mesmo em um mundo que continua em rebelião contra o Senhor. Ela diz respeito à nossa responsabilidade no reino em conhecer a esse Deus, no mundo em que vivemos. Ou seja, precisamos conhecer e fazer conhecido esse reino, ao qual nós professamos, que ressuscitou e subiu aos céus. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, Salmos 2, versículo 1 ao versículo 12. Salmos 2, versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: Rompamos suas correntes e livramos-nos de suas algemas. Aquele que está sentado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então eles o repreendem na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro, e as despedaçarás como fosse um vaso de barro. Agora, ó reis, sejam prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Versículo 11. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com temor. Beijai o filho, para que ele não se irrite e não seja destruído no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos que nele confiam. Esse texto, irmãos, ele vai falar sobre a rebelião das nações e a vitória do rei Davi. Em um contexto, nós temos aqui o começo, do livro de Salmos, uma introdução ao saltério em que nós vemos, se nós voltarmos um capítulo, nós vamos ver no Salmo 1, o povo de Deus devendo ali conhecer a lei e as benefícios disso, e no 2, o mundo devendo se submeter a esse reinado de Cristo. Muitos teólogos vão dizer que esses são os dois temas centrais ali do povo de Deus, em reconhecer a palavra de Deus e viver com base nisso, e submetendo ao rei de Cristo. Falando sobre o texto que nós acabamos de ler, no versículo 1, o texto começa descrevendo uma rebelião da humanidade, um ato ali de rebeldia. E começa bem com uma pergunta um pouco retórica, e depois descreve essa rebelião. Versículo 1, Por que nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Aqui uma pergunta, Segundo, verso 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido. Aqui o salmista ele vai descrever a rebelião da humanidade contra o Senhor. Não é somente um homem, não é somente alguns homens, mas o texto diz que são povos
que são nações, são príncipes e reis se levantando contra um Senhor. Ou seja, a humanidade em rebelião contra Deus e contra o seu ungido. Aqui nós temos nações enfurecidas, como vai dizer o texto, povos tramando algo, reis da terra se levantando e príncipes conspirando contra. Em toda a narrativa da Bíblia, desde Gênesis, nós vamos ver exatamente isso acontecendo. Nações enfurecidas com o Senhor, povos tramando algo, reis da terra se levantando, príncipes conspirando contra o Senhor. Se nós fizermos uma teologia bíblica aqui desse tema, nós vamos ver desde Gênesis 3, com Adão e Eva, a rebeldia como uma rejeição da autoridade de Cristo. Gênesis 4, Caim matando seu irmão Abel. Povo no deserto, rebeldia na forma de idolatria e de murmuração. Torre de Babel, rebeldia na forma de buscar uma autonomia contra Deus. Nos próprios tempos de Jesus, ele confrontando líderes religiosos em relação à hipocrisia, à incredulidade. Paulo, em suas cartas, vai pontuar a igreja sendo rebelde contra o Senhor. E vemos um mundo rebelde contra Deus até os nossos dias de hoje. Nós temos visto quanto as pessoas que até mesmo seguem a Cristo e aqueles que não conhecem a Cristo, muitas vezes se rebelando contra o Senhor e contra o seu senhorio. Isso aqui não é apenas um comportamento ocasional ou pontual, mas uma condição do coração humano que desde a queda ele se rebela contra o Senhor. Calvino vai afirmar que o homem não apenas peca, ele é inclinado ao pecado e essa é a sua natureza. E por essa natureza pecaminosa, desde a nossa queda, temos tido atos de rebeldia contra o Senhor. Porque o pecado e a natureza pecaminosa que há em nós muitas vezes no nosso cotidiano, nós nos rebelamos contra o Senhor e não reconhecemos a soberania que há em Cristo. Gostaria de pedir os irmãos agora para abrir em Atos 4, para nós vermos isso se confirmando um pouco mais para frente aí na Bíblia. Atos 4, versículo 24 ao 28. Diz assim, versículo 24. Ao ouvirem isso, todos juntos levaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, por que os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se, as autoridades alinharam-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade eles de fato se alinharam contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que tua mão e a tua vontade predeterminaram que fizeste. Neste texto vemos aquilo que nós lemos em Salmos. Pela figura de Herodes, pelo Pôncio Pilatos, gentios e o povo de Israel. Ou seja, nações, povos, príncipes e reis se levantando contra o Senhor. A rebeldia, irmãos, ele não é apenas um ato externo, mas é uma disposição interior que nós temos em nos rebelar contra o Senhor. Carson vai dizer: a maior rebelião do ser humano não é a ignorância de Deus, mas a recusa em reconhecer a autoridade. Nós não estamos só sendo rebeldes quando nós não conhecemos a Cristo, mas talvez nós estamos sendo mais rebeldes ainda quando nós recusamos em reconhecer essa autoridade, quando nós recusamos em reconhecer o senhorio de Cristo nas nossas vidas. É nisso que nós principalmente somos rebeldes. E aí, continuando o texto, versículo 3, vemos o motivo dessa rebeldia. Versículo 3, lá de Salmos, voltando em Salmos 2, nosso texto base. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse versículo ele mostra o que as nações realmente queriam se rebelando contra o Senhor, que era viver livres da autoridade do Senhor. Mas o que de fato isso significa? Primeiro, a rebelião ela nasce de um desejo de autonomia. Aqui nós lemos no versículo 3, começa com rompamos, ou seja, isso está limitando a nossa liberdade. Isso significa que os mandamentos de Deus às vezes nos restringem, a autoridade de Deus prende, a vontade de Deus impede sua autonomia. É nisso que o povo estava crendo, estava se rebelando naquele momento. Esse pensamento ele aparece da Bíblia desde Gênesis 3, a queda, quando a serpente sugere que obedecer a Deus era uma limitação no conhecimento. E desde então, nós temos essa limitação de querer nos rebelar contra o Senhor. E o segundo ponto, também do versículo 3,
aqui há uma figura de laços e algemas, né? O ser humano lidando com a autonomia e a autoridade do Senhor em nos governar como uma prisão, né? E a rebeldia, ela nasce disso, ou seja, não queremos autoridade divina, não queremos obedecer a Deus, queremos autonomia. Ou seja, rompamos com laços e com algemas, não é isso que nós queremos. Enxergando a autoridade do Senhor como algo que nos limita, como tira a nossa liberdade. Irmãos, nós primeiramente devemos reconhecer que somos pecadores e que temos essa natureza pecaminosa dentro de nós e que nada podemos fazer para mudar essa realidade, senão Cristo por meio de nós. E quando nós tentamos nos libertar de Deus, não encontramos essa liberdade. Nos tornamos cada vez mais escravos daquilo que nós temos como hábito. Talvez o motivo da rebeldia, cada vez nós nos afundamos ainda mais. Nos tornamos escravos do pecado, escravos do orgulho, escravos de ídolos e desejos. Cada vez que nós tentamos nos libertar longe de Deus, cada vez nós nos aprofundamos em relação ao pecado. No final das contas, o pecado é o ser humano tentando tirar Deus do seu trono para colocar a si mesmo. No final das contas, cada vez que nós nos rebelamos a Deus, é dizer para Deus: o Senhor não merece esse lugar, mas eu deveria estar aí, eu devo conduzir a minha vida e eu sou soberano da minha vida. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia comum, nós nos rebelamos contra o Senhor. E neste ponto, irmãos, eu queria comparar esse texto de Salmos 2 que nós lemos com algo do nosso cotidiano aqui, que talvez muitos vivem durante o seu trabalho, e eu queria fazer uma ilustração. E aí, imaginem isso junto comigo. Eu queria propor para nós imaginarmos uma empresa onde o dono, ele construiu tudo com muito cuidado. Pensou, planejou em construir essa empresa. Ele pensou em um nome para essa empresa. Ele pensou na área de atuação dessa empresa, qual vai ser o ramo ali que ela vai trabalhar, se vai ser uma prestação de serviço, vai vender algo. Ele pensou na localização estratégica, seja para fazer reuniões ou para vender, um ponto logístico. Ele pensou no logotipo da sua empresa, nas cores, naquilo que irá comunicar ao seu cliente. Ele pensou em um slogan, aquilo que talvez ele vai utilizar como marketing nas redes sociais. Ele estruturou cada setor da sua empresa. Ele pensou em cada líder, cada pessoa que vai comandar outras pessoas. Ele criou regras para que o trabalho funcionasse bem, haja um fluxo de trabalho ok. Ele criou um plano para que essa empresa desse certo. Ou seja, cada detalhe, o dono, ele pensou e viu como iria funcionar essa empresa. Mas um belo dia, essa empresa já rodando, já funcionando, um desses funcionários começou a pensar: essas regras, tudo que foi pensado, estipulado, isso só atrapalha, isso não nos leva a lugar nenhum. Então ele começa a ignorar as orientações desse dono, desse chefe, dizendo e fazendo coisas do jeito dele, não seguindo os processos que foram bem determinados. Ele decide o que é melhor ali dentro do seu setor, dentro da empresa. No começo até parecia uma boa e uma certa liberdade, mas depois problemas vão surgindo. Erros começam a aparecer, os prejuízos começam a surgir, o ambiente de trabalho começa a se tornar confuso. E aí, então, alguém pergunta a essa pessoa: por que você não seguiu as orientações do dono, né, se está tudo dando errado? E essa pessoa responde: porque eu acho que eu governaria melhor do que da forma como foi pré-estabelecido. Ou seja, eu não reconheço mais essa autoridade do chefe ou do dono. Irmãos, eu não sei se vocês repararam nos detalhes dessa história, mas isso é exatamente a nossa história. Deus, na sua soberania, Ele cria o mundo conforme as suas vontades e vê que tudo é bom. E assim como fez o dono da empresa. Deus cria a humanidade, assim como o dono contratou ali os funcionários, os líderes de setor. Porém, o ser humano desobedece a Deus e não reconhece o seu senhorio. Na queda, né, desde do jardim, assim como este funcionário fez. E assim como na empresa, que gerou prejuízos, caos, um ambiente confuso, o nosso pecado torna parte da nossa natureza humana, essa rebeldia contra o Senhor, gerando esse caos. Agora somos rebeldes e nos rebelamos contra a autoridade do Senhor. O problema da humanidade não é apenas ignorar a vontade de Deus, mas rejeitar o governo de Deus. Nós muitas vezes falamos: eu aceito a direção de Deus, eu reconheço, mas na verdade, na prática, nós rejeitamos esse governo. E aí eu queria continuar o texto no versículo 4. Em meio a essa rebeldia, em meio a tudo que nós falamos até aqui, o Senhor dá uma resposta a essa rebeldia. Versículo 4. Aquele que está sentado no céu se ri, o Senhor zomba deles.
E então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Irmãos, aqui não significa, quando fala, né, Senhor dos céus ri, zomba, não significa que o Senhor está achando uma situação divertida do que está acontecendo, mas a ideia aqui é que a rebelião humana ela é insignificante diante do poder de Deus. É neste ponto. Temos que entender que Deus e o seu senhorio, o seu reino, ele não está ameaçado pela rebeldia humana. Nós, quando rebelamos contra o senhorio de Deus não está em xeque, ele continua sendo rei, governando da mesma forma. A história ela não está fora do controle quando nós nos rebelamos contra o Senhor. Deus continua governando soberanamente em meio a este mundo rebelde. E em seguida, Deus repreende nesse texto, dizendo, no versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Essa é a declaração central dessa parte do salmo que nós estamos lendo. Enquanto homens tentam derrubar o governo de Deus, eles respondem dizendo, meu rei já está estabelecido, Cristo. Então, isso que vocês estão dizendo e rebelando, isso nada importa e nada vai mudar, porque eu já estabeleci o meu reino, que é Cristo. Charles Spurgeon vai dizer, Cristo não pede permissão para reinar. Ele reina por direito divino. O reinado de Cristo não depende da aprovação do mundo, irmãos. O reinado de Cristo não depende da sua aprovação. Cristo já está reinando sobre este mundo e isso não depende da sua aprovação, não. A sua rebeldia não vai mudar se Cristo irá governar menos ou mais neste mundo. Ele já é rei, ele já governa. Mateus 28, 18 diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Efésios 1, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Isso significa que Cristo governa a história, Cristo governa a igreja, Cristo governa o seu povo, Cristo governa até mesmo sobre seus inimigos, Cristo governa sobre todas as coisas, Cristo governa sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Mas fica uma pergunta para nós. Embora Cristo reine, por que o mundo ainda permanece em rebeldia? E aqui nós chamamos, se nós formos estudar esse tema, nós chamamos como o já e o ainda não do reino de Deus. O já é que o reino já foi estabelecido, como nós vemos no versículo 6. Não é uma possibilidade futura, algo que vai acontecer, mas é uma decisão já tomada por Deus, ou seja, é uma realidade presente e uma realidade futura. Cristo já reina. Nós temos que entender isso. É uma decisão, uma realidade existente no reino de Deus, com Cristo assentado à direita de Deus, como nós vimos no credo. Cristo, irmãos, já reina. Mas o ainda não é porque o mundo ainda se rebela. Nós vemos isso. O mundo ainda rejeita essa autoridade. Os poderes humanos ainda resistem a Deus e o pecado ainda continua presente. Cristo reina, mas ainda não foi plenamente consumado. Cristo já reina, mas ainda vemos o mundo continuando e resistindo a esse reinado. E a beleza desse reino, mesmo essa rebeldia, é que Cristo ainda continua expandindo o seu reino em meio à rebeldia. Como vemos em Atos, o Evangelho, apesar das perseguições, apesar da oposição política, resistência religiosa, no nosso mundo atual, apesar das guerras, política, vários temas que talvez nós possamos falar, nossa, não tem como o Evangelho prosseguir em meio a isso. O Evangelho prossegue porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O reino de Cristo não depende da aceitação do mundo para existir. Ele avança pela própria autoridade que há em Cristo sobre esse reinado. O Evangelho ele é expandido porque Cristo é a autoridade e soberania sobre este mundo. E ele determina isso. E aí, continuando o texto, versículo 7. Aqui nós vemos um decreto messiânico, né? A entronização do Filho. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor e ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Aqui é uma decisão oficial de Deus no que se diz respeito a ele dizendo quem é esse rei, né? Aqui Cristo é revelado, né? Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, é ele quem governa este mundo. E é nesse Deus que nós cremos, como nós falamos aqui no credo. No terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus Pai. É nisso que nós cremos. Nós também cantamos aqui que Cristo está coroado de glória. É nisso que nós cremos. Tim Keller vai dizer, a ressurreição significa que Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor do mundo. Porque Cristo ressuscitou, Ele governa este mundo. E toda a soberania deste mundo está sobre Ele. No versículo 8, continuando a exposição, nós vemos que esse reinado é sobre toda a humanidade, né? Cristo, ele reina sobre todas as coisas. Não somente sobre alguns povos, mas ele reina sobre todas as coisas. Versículo 8. Pede e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por toda a possessão.
O reinado do Filho ele não está limitado a um território pequeno, a alguns bairros de Varginha, ao nosso bairro, a Varginha, a cidade. O reinado de Cristo está sobre todas as nações da terra, até os confins da terra. O reinado de Cristo ele existe. Ele aponta isso para o avanço até mesmo do Evangelho. Ou seja, se Cristo ele reina e é soberano sobre todas as nações e até os confins da terra, isso revela a nossa missão de também levar o Evangelho até os confins da terra. A nossa missão é fazer com que esses povos, as nações, elas reconheçam o senhorio de Cristo. Essa é a nossa missão. E aí no versículo 9, deixa claro que Cristo ele julgará quem está se rebelando contra ele. Versículo 9. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fosse um vaso de barro. Aqui, irmãos, vemos duas figuras. Primeiramente, a vara de ferro, representando uma autoridade firme e inquebrável. E segundo, a imagem do vaso de barro, mostrando algo frágil sendo quebrado com facilidade. Ou seja, nenhuma rebelião ela é tão forte ou poderá resistir ao governo de Messias. Nenhuma rebeldia nossa é maior do que o próprio governo de Cristo. Nada que façamos contra o governo de Deus é maior do que o próprio governo de Deus. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Mas sabemos que Cristo é rei, Ele governa, Ele sendo rei, Ele também exerce juízo sobre essa rebelião. Isso acontecerá no dia em que Cristo voltar. Que toda rebeldia será julgada, toda rebeldia será extinta e todo joelho se dobrará perante o Cristo, o reino deste mundo. Cristo não é apenas Salvador, Ele é juiz, e sendo juiz, todo esse sistema rebelde será finalmente derrotado. E é por esse dia que nós esperamos. Tem uma frase que diz, o mundo pode até ignorar o rei, mas o dia virá em que todas as nações terão que reconhecer essa autoridade. O dia virá em que os rebeldes terão que reconhecer que é Ele que governa este mundo. Amém? E continuando o texto, versículo 10. Aqui, o Senhor apresenta a nós um chamado a esse arrependimento. Um chamado ao arrependimento da nossa rebeldia. Versículo 10. Agora, ó reis, sejam prudentes, juízes da terra. Acolhei a advertência. Aqui há um convite misericordioso da parte do Senhor. Depois de falar de juízo, Deus chama os rebeldes ao arrependimento. Ou seja, a palavra agora que nós lemos, ela indica uma certa urgência diante de tudo que foi revelado ao Salmo. Ou seja, perante essa rebeldia, há uma urgência, nós reconhecemos a autoridade de Cristo. A humanidade ela precisa agir diferente. Ou seja, como fala no texto, sermos prudentes e aceitarmos essa advertência que vem do Senhor. O que significa isso? Reconhecer a realidade do governo de Deus. Acolher a advertência diz respeito a nós reconhecermos que nós estamos sendo rebeldes e que precisamos nos submeter a esse reinado. Ou seja, acolher a advertência. Reconheça que vocês estão sendo rebeldes perante o Senhor, que vocês estão sendo contra esse governo. A verdadeira liberdade ela não está em resistir ao Senhor, mas em submeter a Ele. Essa liberdade ela não está em resistir, a ser rebelde contra Cristo, mas a verdadeira liberdade que nós buscamos estarmos debaixo desse senhorio de Cristo. E é nisso que nós temos que nos apegar e nos acreditar. E no versículo 11, ele dá uma instrução de como acolher essa advertência. Como nós fazemos isso? Qual a atitude deve ser tomada? Versículo 11. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com temor. Ou seja, é cultuarmos a Deus com reverência diante a esse senhorio e termos a alegria de sermos chamados parte desse reino. Senhor, irmãos, em meio à rebeldia, o Senhor nos chama como seu povo. Mesmo sendo rebeldes, Ele nos chama para fazer parte desse reino, para proclamar esse reino. A consequência da nova realidade, quando nos submetemos a Cristo, é esse temor e essa alegria, não a rebelião. Quando nós entendemos o senhorio de Cristo, nós não podemos ser rebeldes, nós temos que ter temor de Cristo, nos alegrar em meio a esse governo. Quando nós reconhecemos que somos rebeldes, a nossa ação deve ser de cultuar a Cristo, com temor e alegria. Vivemos debaixo desse senhorio, com temor e alegria. Esse é o chamado para nós essa manhã. E continuando o texto, no versículo 12, diz, beijai o filho, para que ele não se irrite, e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos que confiam nele. Irmãos, naquele tempo, beijar o rei era um gesto de honra, de lealdade, de submissão. E é isso que o texto está dizendo, aqui um chamado a reconhecer essa autoridade de Deus.
Servir o Senhor com alegria e temor. Submeter ao Filho reconhecendo o seu reinado. E esse é o chamado para nós nessa manhã. Reconhecer a autoridade de Deus. Servi-lo com alegria e temor. E submeter a esse reinado que é de Cristo. Temos que ter em mente que a mensagem central da Bíblia não diz respeito à rebeldia humana, irmão, mas à graça e à obra redentora de Cristo. Aí a Bíblia ela fala desse ponto de que Cristo morreu por nós e a sua obra redentora na cruz veio para nos salvar e tirar essa rebeldia da humanidade. Deus transforma um coração rebelde, Deus nos chama ao arrependimento, Deus reconcilia o pecador consigo mesmo por meio de Cristo. Deus vence e já venceu a rebeldia por meio da graça e Ele reina. E glória a Deus por isso. E o Salmo ele termina no versículo B do versículo 12. Versículo 12, parte B, desculpa. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Aqui é a nossa esperança, irmãos. Bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, verdadeiramente plenos, são aqueles que se refugiam debaixo desse senhorio de Cristo. Mesmo em um mundo rebelde, existe esperança, que é Cristo. A esperança está nesse reinado. Nós não devemos lutar contra esse reinado, mas a nossa esperança está em nos submetermos a esse reinado. Refugiar-se no Rei significa reconhecer nossa fraqueza, que somos pecadores, abandonar essa rebelião e a rebeldia e confiar no governo de Deus. Todo aquele que se refugia em Cristo, ele encontra graça, encontra perdão e encontra a vida eterna. Nada disso nós encontramos se formos rebeldes. Nada disso encontramos se formos contra esse governo. Somente quando nós somos submetidos a esse reino, nós reconhecemos que nós encontramos graça, nós encontramos perdão, nós encontramos a vida eterna. Não é possível viver nada disso fora desse reinado. E existe um contraste aqui muito bonito do texto que nós acabamos de ler, desde o versículo 1 ao versículo 12. No início, as nações diziam, rompamos seus laços, não é isso que queremos. Isso limita a nossa liberdade. E no final, o texto diz, refugiam-se nele. Ou seja, o texto que começava em não é isso que nós queremos, não é isso que nós desejamos, nós estamos sendo rebeldes em relação a isso. No final, um chamado se refugiem-se nele. Ou seja, no começo, onde fazia, não é esse reinado que eu devo me submeter, não é isso que eu quero, no final é esse reinado que eu devo me submeter. O mundo, ele quer fugir de Deus, irmãos. Ele quer se rebelar contra Deus, mas a verdadeira bênção está em estar debaixo desse reinado de Cristo. E é por causa dele que nossa rebeldia já foi perdoada e agora podemos viver debaixo da sua soberania. É por causa de Cristo que nós podemos viver debaixo do seu senhorio. E aqui, irmãos, eu queria caminhar para alguns pontos práticos para nós nessa manhã. Primeiramente, como nós falamos, devemos reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Devemos reconhecer que somos pecadores. E todos os dias o pecado ele nos faz ter atitudes contra o Senhor. Todos os dias ao levantar, se nós repararmos, tem algo que se chama pecado, que faz com que nós nos rebelamos contra o Senhor e contra esse senhorio. Muitas vezes nós pensamos em rebelião algo muito grande, né? Povos, nações, como nós lemos, mas o texto também diz sobre reis, sobre príncipes, ou seja, pessoas como uma só pessoa. Então, muitas das vezes, no nosso cotidiano, nós também somos rebeldes. Ou seja, às vezes o que era um problema das nações, nós temos também que pensar como é um problema nosso, individual. Cada vez que nós dizemos, às vezes, no nosso cotidiano, eu sei o que é melhor para mim, ou eu não concordo com isso que o Senhor está dizendo, vou fazer do meu jeito, ou quando o Senhor permite algo que aconteça quando nós não estávamos esperando, seja uma doença, uma perda, um plano frustrado, nós estamos nos rebelando contra o Senhor. Na prática, nós estamos repetindo Salmos 2, rompamos seus laços, não é isso que eu quero, não é esse senhorio, não é esse caos, às vezes. Nós estamos repetindo, nós estamos sendo rebeldes perante o governo do Senhor. Ou seja, queremos viver sem esse governo, mas devemos reconhecer a nossa natureza pecaminosa e precisamos de Cristo para vivermos debaixo desse senhorio. Segundo ponto prático para a gente, devemos nos submeter a esse rei. Ou seja, precisamos reconhecer a autoridade de Jesus Cristo, irmãos. Confiar em seu governo de todo o coração e descansar em sua soberania. Muitas vezes nós professamos que não, o Senhor é Cristo, o Senhor é o meu rei, confiamos em seu governo, mas muitas vezes nós não descansamos na sua soberania. Muitas das vezes nós estamos vivendo um caos, nós não descansamos que o Senhor continua governando em meio ao caos.
Nós não descansamos que em meio ao caos o Senhor continua sendo Rei. Nós não descansamos que em meio ao caos a nossa rebeldia não afeta em nada o senhorio do Senhor. Esse é o chamado para nós nessa manhã. Amém? O mundo pode até se rebelar contra o Rei, mas isso não muda o fato de que o Rei já está no trono. Mesmo quando nós não entendemos tudo, e nós não vamos entender tudo, mas Cristo continua sendo Rei e nada muda isso. Só quando nós submetemos a esse reinado, nós vivemos nessa plenitude. E se rebelar contra Deus é o pior caminho, irmãos. Terceiro ponto prático para a gente. Conhecer o reino de Cristo nos ajuda a viver corretamente dentro desse mundo que nós estamos. Ou seja, quando nós entendemos o reinado do Senhor, nós não nos desesperamos com o estado que o mundo está, seja, como nós falamos, guerras, perseguições. Nós olhamos para o mundo lá fora e parece que está tudo um caos, mas nós sabemos que tudo ainda continua debaixo do senhorio de Cristo. Nós vivemos como cidadãos do reino, dando bom testemunho, proclamando esse evangelho. Essa é a forma que nós devemos viver quando nós entendemos o senhorio de Cristo. Lembrando que a história está sob o governo de Cristo. Nada está fora do seu controle. E quando nós entendemos isso, nós devemos proclamar esse evangelho. Fazer com que mais pessoas entendam e desejam viver debaixo desse reinado. Entender e levar esse evangelho para que mais pessoas reconheçam que estão sendo rebeldes perante Cristo e desejam mudar a atitude e entender e viver debaixo dessa soberania. Esse é o nosso dever. Primeiro nós entendemos e levar esse evangelho a outras pessoas e fazer com que elas reconheçam que elas estão sendo rebeldes e elas reconhecerem a soberania do Senhor em meio às suas vidas. Amém? E quarto ponto e último, Cristo é a nossa esperança, irmãos. Cristo veio a este mundo, se tornou homem, morreu na cruz por nós, carregou consigo toda a nossa rebeldia e, como nós lemos, no terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à direita do Pai e está governando sobre este mundo, irmãos. Cristo reina e esse reinado é a nossa esperança. É por isso que nós esperamos. Vivemos para o dia em que Cristo voltará e toda essa rebeldia terá fim. E devemos viver para esse dia. Mas, irmãos, enquanto esse dia não chega, nós devemos nos refugiar, como diz o texto, bem-aventurados aqueles que se refugiam. Nós devemos refugiar em Cristo e nesse reinado. Filipenses 3:20 vai dizer, a nossa cidadania está nos céus. E glória a Deus por isso, mas enquanto esse dia não chega, nós devemos viver debaixo da soberania de Cristo. Voltando à nossa frase inicial, devemos conhecer o reino de Cristo em um mundo rebelde, irmãos. Devemos reconhecer o senhorio do Senhor em meio a esse mundo rebelde. Todos os dias, quando nós levantarmos, nós pontuarmos e fazer uma autoanálise para nós e dizer, esse ponto, essa atitude, eu estou sendo contra a vontade do Senhor. Isso que eu acabei de fazer, eu estou sendo rebelde contra o Senhor. Isso que eu acabei de fazer, eu estou sendo contra e não estou reconhecendo o senhorio de Cristo. Irmãos, nós devemos reconhecer a autoridade do Senhor e reconhecer que Ele reina, Ele está sentado à direita de Deus Pai, como nós professamos no credo. Eu gostaria que você ficasse de pé. E que neste momento você olhasse para a sua vida. Que você olhasse para a sua vida e você olhasse de uma forma muito sincera. Onde você está sendo rebelde com o Senhor? Quais são as áreas da sua vida ou quais atitudes você tem tomado que você está sendo rebelde perante ao Senhor? Quais as atitudes você tem dito, mesmo não só com palavras, mas com atitudes, dizendo, Senhor, neste ponto eu não tenho reconhecido a soberania do Senhor na minha vida. Senhor, seja nas minhas finanças, seja no meu casamento, na minha família, no relacionamento com pessoas, seja na proclamação do Evangelho. Senhor, neste ponto eu não tenho vivido a soberania do Senhor na minha vida. Senhor, neste ponto eu tenho esquecido que o Senhor ressuscitou e que o Senhor está à direita de Deus Pai. Irmãos, neste momento, olhe para a sua vida neste momento e reflita no que se diz respeito a quais atitudes você tem tomado e que não diz respeito a nada daquilo que o Evangelho nos diz para fazer. Quais atitudes você tem tomado em relação a não reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida? Tire esse tempo. Eu gostaria que você fosse bem pontual e específico nisso. Que eu tenho certeza que o pecado, irmãos, nós temos a natureza pecaminosa e quantas vezes nós temos nos rebelado contra o Senhor.
Quantas vezes o pecado, às vezes, que tem reinado na nossa vida, quantas vezes a rebeldia que tem reinado na nossa vida e não o próprio Senhor Cristo. Quantas vezes não temos reconhecido o senhorio de Cristo? Quantas vezes nós não estamos reconhecendo o senhorio de Cristo? Como nós lemos no credo, nós professamos e essa é a nossa fé. Mas na nossa vida ordinária, cotidiana, quantas vezes nós não temos reconhecido a soberania e a vontade do Senhor para nós e que Ele reina sobre tudo?